pessoal, eu sou a professora Fernanda Regueira, né? Como você sabe, a gente já estava juntos na unidade 1 e estaremos na unidade 2, 3 e 4, porque essa unidade são 4 semanas juntos aí, beleza? Bem, nessa segunda unidade, né, que a gente chama de anatomia da tipografia, a gente viu muitas questões assim específicas da tipografia, né? E é nessa videoaula que eu vou trazer algumas a mais. Outras a gente vai reforçar, outras vai ser a primeira vez, por assim dizer, que você vai estar vendo aqui. Existem alguns métodos, algumas técnicas que toda vez eu reforço isso, eu coloco isso no e-book, eu acho importante frisar aqui também. Que com o passar do tempo, com a experiência, a gente vai tendo, né, uma maior valorização, digamos assim, do nosso olhar, uma maior percepção. A gente vai ficando cada vez mais seguro nas escolhas que a gente vai fazendo. Escolhas de design mesmo, de cor, a própria tipografia. Então, nessa videoaula, eu não vou falar sobre aquela parte da anatomia da tipografia mesmo, falando onde está a barriga, onde estão as versaletes, onde estão as serifas, enfim, onde estão cada uma das coisinhas que compõem uma tipografia. Que inclusive eu mostrei algumas no e-book, mas existem ainda outras, né? Digamos assim, que o glossário, que a bibliografia, que os termos da tipografia são grandes. Então, assim, para criar uma tipografia do zero, se a gente fosse fazer uma tipografia que fosse corporativa, empresarial, que a gente fosse fazer o registro dessa tipografia, possivelmente a gente ia precisar de muitas outras coisas, de outras técnicas. Isso eu falei na unidade 1, não vou me repetir agora. Mas, dentro dessa anatomia da tipografia, que é essa unidade 2, a gente falou também sobre como fazer essa escolha mais acertada da tipografia. Então aqui eu vou mostrar algumas coisas de escolha e eu vou mostrar alguns projetos bastante diferentes e que podem abrir o horizonte para você. Então, por exemplo, é muito comum que quando a gente comece, a gente abra o software que a gente vai usar e a gente veja dentro das opções que já existem lá. Então, vou criar um título, eu vou abrir lá o que normalmente está escrito como fonte, né? Mas a gente sabe que é tipografia. Eu vou abrir lá e eu vou escolher dentre aquelas opções que já existem ali. Isso é um dos maiores erros. Primeiro, porque você não parou para pesquisar. A gente sempre coloca aqui que depois que a gente lê o briefing, depois de saber o que a gente precisa fazer, a gente precisa de 1 minuto para inspiração, por assim dizer. 1 minuto de pesquisa. Eu estou falando 1 minuto, mas assim, leva um pouco mais de tempo do que isso. Mas a gente precisa fazer esse mood board. Ah, o mood board é obrigatório, professora, colocar um bando de imagem numa folha, que pode ser digital, pode ser presencial, pode ser física, material. Não, não é obrigatório. Mas aqui a gente está falando de uma coisa de expertise. Então, assim, eu que tenho um pouco mais de tempo e um pouco mais de caminhada nessa área, estou falando para você qual é o caminho das pedras, né? Nunca nada é obrigatório. Você pode ter o seu método de criação, que pode ser ótimo, maravilhoso e funcionar muito bem para você. Mas eu estou sugerindo que você abra um pouco mais os horizontes. Então, isso de abrir o software de edição que você vai usar e escolher a partir daquelas tipografias que estão ali, porque é errado. Porque, primeiro, você ali está pesquisando dentro de um banco de dados que normalmente é muito curto. Dentro desses softwares não vem todas as tipografias que já foram criadas ou feitas na face da Terra. A melhor maneira é, sabendo as características que eu quero, mais ou menos, na tipografia, eu posso ir em sites específicos. O próprio Google tem um site de tipografia, onde a gente pode colocar algumas características e ele vai mostrar tipografias que fazem aquilo, ou que seguem aquela linha. Por exemplo, tipografias serifadas, tipografias modernas, tipografias manuscritas ou caligráficas, tipografias decorativas. Então, sabendo que a gente quer mais ou menos estar ali naquele grupo, a gente vai olhar inspirações dessas tipografias, de coisas que já foram feitas nessa área. Isso também não significa que a gente precisa beber sempre, mergulhar do mesmo lugar. Então, eu quero uma tipografia do século XVIII. Então, eu vou olhar todas as tipografias que foram produzidas no século XVIII e eu sei que eu só posso fazer alguma coisa mais ou menos do que está escrito ali. Claro que não. Você tem liberdade criativa, você pode fazer muito mais, né? E eu tô aqui para lhe inspirar e dizer, quebra aí essas barreiras, quebra os padrões, né, do que a galera acha que é tipografia do século XVIII. Se você quiser misturar século XVIII com qualquer outra coisa, ou fazer algo completamente divergente daquilo que foi pensado na época, faça, né? Faça e, enfim, arrase.
Mas, voltando para essa história da escolha tipográfica, a gente precisa saber onde é que ela vai ser inserida, né? Como é que ela vai conversar ali com os outros elementos, como é que ela vai estar dentro da cor, como é que ela vai estar relacionada à fotografia ou à gravura, enfim, a gente precisa sempre dar uma olhada. E uma escolha tipográfica é de longe assim uma das coisas mais criativas que a gente pode fazer e uma das escolhas mais criativas que você deve, né, fazer. Então eu trouxe alguns exemplos aqui de projetos que são projetos incríveis e que fogem muito do normal, do padrão. Alguns são mais normalzões assim, mas ainda assim conseguem pensar um pouquinho fora da caixa e ficarem muito bonitos, belíssimos. Vou pedir para os meninos darem um zoom aqui para que a gente comece a olhar o nosso banco de dados, por assim dizer. Eu queria mostrar essa produção aqui. Veja, isso é um cartaz promocional e, claro, ele não foi feito, não está na nossa língua portuguesa, né? Então, ele é um cartaz promocional e ele foi feito, essas letras foram feitas, espero que vocês estejam conseguindo ver, com aquelas bexigas, né? Com balão de soprar, com balão de festa que a gente sopra, pronto. Aqueles bem compridos que palhaço faz uma espada, faz um chapéu, pronto, desse mesmo. Esse daí, a pessoa, o design, resolveu criar letras com esses balões. Então, aqui a gente tem, né, essas letras que foram feitas a partir dos tradicionais balões de festa. E foram tiradas fotos, né? A gente tirou fotos dessas letras, depois a gente, né? É claro que as fotos já são digitalizadas por natureza, então a gente conseguiu fazer aí um cartaz muito, muito diferente. Ficou as formas são únicas, né? Do balão, tem um certo charme, né? Dá um efeito visual muito interessante e é atraente, né? Você olhar assim, pelo menos eu acho que ficou um projeto muito, muito divertido. Então, aqui eu começo com esse projeto. Então, isso quer dizer que você pode fazer sempre projetos completamente diferentes. Você pode tirar foto de tipografias, você pode desenhar e você pode digitalizar. Eu vou mostrar alguns exemplos também bem interessantes do que a gente pode fazer. A gente pode criar com materiais diversos que estão ao nosso redor. Enfim, gente, um infinito, né? Assim, existem 1001 maneiras de se fazer tipografia. Você pode sair do lugar comum. Claro que nem sempre aquele freela que a gente está pegando, o projeto que a gente está fazendo, vai dar margem para isso. Alguns projetos vão ser clássicos, tradicionais, vão pedir uma tipografia que, enfim, já foi feita, já está aí, ela é ideal para aquele seu projeto gráfico. Também não precisa sempre criar do zero, porque isso não é nada sustentável, né? Imagina o tempo que a gente ia gastar escolhendo ou criando uma futura do zero quando a futura já existe, criando uma helvética do zero quando a helvética já existe. Agora sim, existem sim projetos, especialmente quando a gente vai criar projetos fantasmas, é que você pode, né, para colocar no seu portfólio, é que você pode mesmo deixar essa criatividade, né, ir longe. E projetos para criança, como esse cartaz promocional que eu mostrei aqui, é que deixam a gente ainda mais com liberdade criativa, né, porque, enfim, as crianças pensam de maneira muito diferente e aqui foi feita com balões de festa. Quando é que a gente ia imaginar isso, né? Será que você já tinha pensado em fazer uma tipografia assim? Enfim, vou pedir para os meninos darem um zoom novamente para eu mostrar essa outra tipografia que foi pensada como um monstro, né? Como um monstro que está aí, que aqui é a dívida, né? Em inglês, o débito em inglês, por assim dizer. E foi criada como um monstro que vem atrás de você. Isso aqui é a capa, né, da New York Times Magazine, que é, enfim, a revista do New York Times. E aqui a gente tem uma capa ameaçadora, né? O assunto está aí saltitando, né, saindo da página atrás da gente, correndo atrás da gente. Então, veja, aqui é um bom exemplo de uma tipografia digital, basicamente uma ilustração, né? E que está aí atrás, literalmente, da gente. O débito, né, minha gente? Sempre vem atrás da gente. Bem, quero mostrar também aqui um outro exemplo, né? Aqui a gente tem a capa, né? Essa aqui a gente tem um efeito enorme de uma tipografia que usa, enfim, na verdade o design, né, usou tamanhos diferentes para dar ênfase, né? Então,
O tamanho, quando ele combinado com um posicionamento, digamos assim, mais privilegiado, ele é uma maneira super simples e efetiva de enfatizar algumas letras, né, algumas palavras e algumas frases. Então, o efeito do texto enorme que está preenchendo a área dessa capa aqui é ainda maior quando a gente usa uma largura, né, com uma tipografia com uma largura tão grande quanto essa. Então, o texto ele está sangrando, né, ou seja, ele está indo até a margem, né. Quando for imprimir, possivelmente vai se cortar bem aqui em cima da letra N. Então, ele está sangrando, o texto ele está sangrando, o que dá essa ideia de grandeza, né, de algo imenso, né, além do limite das páginas, né, as entrelinhas, o espaço que está entre uma linha e outra é bem apertada. Isso tudo para maximizar o tamanho do texto, né, o objetivo é gritar e consegue, né, essa capa do livro está gritando com a gente, enfim, isso é uma ótima estratégia para a gente chamar a atenção, né, usando o tamanho, algo simples, que é o tamanho, né? Usar o tamanho da tipografia. Um outro exemplo que eu queria mostrar, que também vai nesse caminho, são essas dimensões extremas. Veja, ali a gente tinha, na capa anterior, a gente tinha coisas que iam sangrando de um lado a outro. A gente tinha tamanhos grandes, basicamente, em todo o texto, que isso já chamava atenção. Aqui a gente tem uma coisa que tem uma dimensão extensa, que é esse número 6, levando em contrapartida o resto do título. Então, isso aqui a gente tem um número muito grande que agrega uma certa dramaticidade, né? Ele também serve como uma âncora para o texto em preto, porque você lê, é como se você lesse ao mesmo tempo esse número 6 e lesse também esse título. Então, assim, essas dimensões extremas, elas vão ajudar a gente a ter um instrumento assim poderoso, né, de ser usada de maneira interessante para que torne o design mais impressionante, né, que saia do parâmetro do que a gente acha normal, enfim, e arrebata, sim, a nossa atenção. Um outro exemplo interessante é esse outro cartaz aqui, né, que era um cartaz para uma instalação sonora e de jazz, e ele utiliza formas tipográficas, né, com dimensões extremas para atribuir realmente a ideia de um som, né, de letras que estão saindo e que estão aí passeando. Então, dimensões extremas, eu vou deixar aqui para a gente olhar um pouco mais esse, é uma boa opção, né, de tipografia, né, uma boa opção de solução tipográfica. Veja, eu mostrei até agora 2 exemplos de soluções tipográficas interessantes. A primeira solução tipográfica, a gente tem aqueles tamanhos grandes de toda maneira. E aqui a gente tem dimensões extremas. Então, são 2 momentos, né, da tipografia bem interessantes. Mas vamos seguindo. Um outro exemplo interessante que eu trouxe aqui é da hierarquia usando também o tamanho, né? Vejam só essa tipografia aqui, que ela tem 2 tamanhos, a gente tem um tamanho maior e a gente tem um tamanho menor. E ainda tamanhos menores que nem eu estou conseguindo ler e são bem pequenininhos. Mas a gente tem uma tipografia de um texto, né, de um título e de um subtítulo. E quanto maior é uma tipografia em relação à outra, mais hierarquia a gente vai ter. Eu mostrei muitos exemplos no e-book, muitos exemplos de cardápio, muitos exemplos de livros, né, como esse, por exemplo, aqui, desse cartaz, que usam a hierarquia. É muito comum a gente usar a hierarquia, a gente precisa usar a hierarquia para que a informação seja passada de maneira clara, legítima, enfim, que as pessoas consigam se informar e achar a informação de uma maneira muito prática. Então, a gente falou sobre tamanho, a gente falou sobre dimensões extremas e a gente está falando agora sobre a hierarquia usando isso. O que a gente vai ler primeiro? Se algo está em dimensões extremas, aquilo vai chamar a atenção do leitor primeiro. Então, aquilo possivelmente vai ser o título, aquilo vai ser uma informação importante. Se não é algo importante, então por que a gente está chamando a atenção daquilo? Para aquele elemento. É como se a gente está arrumando a casa, vai receber uma visita e a gente vai escondendo a bagunça, né? Para que a visita não veja. E aí você bota a visita para entrar justamente pela cozinha, onde estão todos os pratos sujos. Então, veja, a visita vai entrar ali e já vai ver aquele monte de prato sujo, aquilo está realçando aos nossos olhos. Então, é prestar atenção no que
a gente quer que realce e naquilo que a gente coloca como segunda opção. Beleza? Vou pedir para os meninos colocarem um pouquinho mais de zoom aqui, para que eu mostre para vocês ainda outras opções. Aqui a gente tem uma hierarquia usando cor, porque aqui a gente tem Great British Food, ou seja, a comida britânica, né, uma ótima comida britânica. E aí, coma isso, ou seja, a gente acaba lendo o que está em vermelho primeiro, it, né, enfim, esse it aqui, e a gente depois lê o que está normal, então, nas outras cores, né, então a gente tem essa tipografia. Uma orientação diversa também é muito interessante. Olha só esse projeto. Em cada caneca a gente tem, toda caneca tem escrito expresso, tá? A gente não precisa juntar uma caneca com a outra. Mas essa caneca aqui, ela usa de maneira muito orgânica o espaço da tipografia. Então, há uma certa diversão nisso daqui, né? As letras foram colocadas com variação de tamanho, né? O alinhamento é bem ondulado. Então, tem uma série de coisas aí que criam uma sensação de profundidade e de movimento, deixando o projeto completamente diferente daquilo que a gente está mais acostumado. Um outro exemplo interessante é usando o kerning, como a gente bem sabe, né, que é o espaçamento entre as letras. Então, aqui a gente tem um kerning bem apertadinho e aqui a gente tem um kerning maiorzinho, né? Então, a gente tem aqui um espaçamento mais aberto aí entre essas letras. Então, aqui a gente tem um certo respiro, né? Uma amplitude, a gente tem uma sensação completamente diferente dessa sensação que a gente tem aqui, né? Em algo puxado, apertado, uma coisa do lado da outra, sem espaço para basicamente nada. Então, fique esperto também que a gente consegue muita coisa criativa, a gente consegue sair do lugar comum com algo tão simples quanto o kerning. Esse outro projeto gráfico é bem interessante porque ele é uma série de folhetos promocionais para um teatro lá dos Estados Unidos e ele ressoa, ele tem uma certa repetição, né? Então a gente aqui tem essas letras, essas tipografias, esses títulos verticais e a gente tem uma certa repetição desse estilo, né? A gente tem um texto que está em rosa, que está em bold e que está em diversas orientações e depois a gente continua com isso e depois a gente muda a cor e enfim, eu queria mostrar aqui o projeto, ó, o folheto como é todo, bem interessante. E esse folheto, ele tem blocos de texto encadeados, né, em diagonais e que são separados aí por essas linhas pretas que a gente está vendo, o que torna o projeto completamente diferente daquilo que a gente vê, né, o mais comum. E aqui eu trouxe, porque a gente aprende muito na escola sobre maiúscula e minúscula, né? Eu acho bem interessante isso, porque nomes, né, de lugares, de espaços, nomes pessoais, a primeira letra tem sempre que estar em maiúscula, né? É como aquela historinha, né, que a gente aprende logo cedo, de que antes do P e do B, só o M da macaca se deve escrever. Se você não sabia isso, eu aprendi isso na alfabetização. Então, aqui, a gente tem uma desvinculação disso que a gente acha o mais normal, né? Ou seja, é o título da marca, é o título do produto e ele está todo em letra minúscula. Então, a gente, quando a gente é design, quando a gente está mostrando algo diferente, a gente precisa sempre se desvincular da nossa ideia, né? Das ideias que a gente tem, do que foi passado para a gente. A gente precisa quebrar com esses paradigmas que na maioria das vezes podem estar aí segurando a gente, né? Encarcerando, por assim dizer, colocando a gente dentro de caixinhas. Então, para ser mais criativa, a gente precisa abrir espaço para isso. Eu mostrei essa marca, que é uma marca feita só com minúsculas, mas também existem marcas que são feitas só com maiúsculas. E claro, o que isso significa para a marca, o que essa marca está dizendo, que essa marca grita, que essa marca tem uma voz alta, que essa marca é uma presença, se fosse no espaço público, seria uma pessoa que chamaria a atenção por ser muito maior do que todas as outras pessoas. Então, essas características que a gente precisa estar sempre pensando ao escolher a nossa tipografia. E para finalizar, eu vou pedir que os meninos mostrem aqui
Eu vou mostrar dois exemplos. Dois exemplos super simples de que a gente pode fazer uma tipografia nós mesmos. Isso aqui foi feito como se fosse origami, né? Então a designer desenvolveu uma tipografia utilizando como se fosse um origami, né? Que é a dobra dos papéis, e olha como ficou. Ela fez todas as letrinhas do A até o Z e os números também, né? Vou mostrar aqui, fez algumas aspas, interrogação, colchetes. E aí é uma tipografia tridimensional, né, dessa fonte, que é baseada aí em tiras de papel e feitas de origami. E depois disso ela digitalizou, ela usou um software de edição que ela achou mais interessante e ela fez essa tipografia numa versão digital para que a gente pudesse replicar e utilizar. Então não quer dizer que sempre que ela fosse fazer algo, ela fosse fazer de maneira manual, e toda vez que fosse utilizar essa tipografia em um projeto gráfico, que ela ia precisar desenhar e poder escanear. Não, ela fez a primeira vez todas as letras, escaneou, deu tapa no visual, no software de edição, e aí sim a tipografia ficou perfeita para uso depois, e você pode baixar de maneira gratuita. Aqui a gente tem uma outra tipografia que ela imita, por assim dizer, o cabelinho das pernas, né? É porque a gente não consegue ver aqui com tanta nitidez, mas a gente tem um pedaço, todas as letras têm como se fossem uns fiozinhos saindo de cada uma dessas partezinhas. Então, essa é uma tipografia que ficaria muito bem num livro ilustrado, né, para criança, enfim. E tem essa coisa do cabeludo, né? Inclusive lembra até a história que a gente tem aqui, né, em Pernambuco, da perna cabeluda, né, que é um mito aí grande. Então a inspiração veio aí o designer coloca que veio de um colega de apartamento, né, que tinha os dedos bem cabeludinhos. Então, enfim, essa tipografia é uma tipografia bem interessante que você pode utilizar. Claro que quanto mais decorativa for uma tipografia, mais difícil ela dela estar conversando com outras coisas. Mas claro que existem combinações, a gente usa só no título, a gente usa só numa capitular, ou seja, pega só uma letra dessa para começar o nosso texto, o nosso parágrafo. Depois a gente continua com uma outra tipografia que é mais clean, que é mais calma, que dá mais legibilidade, que dá mais conforto para a leitura, porque tem isso também. A gente precisa escolher uma tipografia que seja boa para o conforto da leitura. Se for um livro grande, de muitas páginas, um romance, por exemplo, a gente precisa ter mais cuidado, porque essa tipografia precisa ser confortável o suficiente para que o leitor possa ler até o final sem sentir dificuldade. Então tem que olhar para o entrelinhamento, né, o espaço entre uma linha e outra, tem que olhar para essas margens, enfim, existem muitas coisinhas que a gente precisa olhar com calma e com carinho, tá bom? Espero que você tenha aprendido bastante com esses exemplos que eu trouxe aqui, porque eu acho que essa é a ideia, né? Ampliar um pouco os horizontes de tudo aquilo que a gente viu no e-book, para que vocês possam desenvolver essa criatividade e fazer escolhas assertivas na hora da tipografia, nos projetos gráficos de vocês. Mas tenha isso em mente, né? Que você pode e muito sair da caixinha nas escolhas tipográficas, mesmo usando tipografias, né, que já foram feitas, né, que já são muito conhecidas, que são populares. Tem muita solução gráfica boa usando apenas tipografia. Eu trouxe muitos exemplos e você viu que é possível. Usando dimensão, enfim, usando tamanho. É uma caixinha assim de surpresas, né? Então, eu espero muito que você coloque a mão na massa e experimente muito em software ou material mesmo, num pedaço de papel, essa experiência tipográfica que é tão interessante. Tá bom? Te vejo em breve na unidade 3 e espero que você tenha gostado. Tchau, tchau!